Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 29 de novembro. O Ibovespa apresentou aqui forte queda de 2,97%. Ontem cheguei a comentar essa sinalização de alta, a formação de um pivô de alta, só que já informando que eu não dava muita relevância e importância para esse padrão gráfico, visto que estava todo ele dentro de um movimento longo de baixo, ou seja, eu não tinha para mim não estava claro que o mercado já estava em tendência de alta novamente pelo gráfico diário, só pelo fato de ter acontecido um pivô de baixo. Mas é fato, é realidade que de forma alguma eu imaginava um pregão desse aqui para baixo, ou seja, eu tinha essa perspectiva para baixo, de forma alguma que eu tinha essa leitura. Eu via a possibilidade de a gente ter um falso rompimento, inclusive comentei na última videoanálise, mas ter essa queda aqui não dava para prever, ou mesmo ter uma expectativa forte de que ia ter esse tipo de reversão desse candle forte aqui de alta. Poderia ter justamente um candle aqui para baixo, ficando aqui na metade desse corpo, mas não imaginava que viesse a se aproximar da mínima de ontem ou mesmo perder a mínima do pregão de ontem. O fato que a gente tem mais importante graficamente falando é que a gente tem um gráfico semanal que ainda está em tendência de alta, seja com fundos ascendentes, mas nesse momento apresentando fraqueza, força aqui para baixo e fraqueza para subir, ou seja, vai trazendo a possibilidade de reversão dessa tendência, caso venha trazer aqui alguma perda dessa mínima desse fundo e principalmente desse fundo aqui anterior, esse primeiro aqui localizado na casa dos 58.322 e o mais abaixo 56.459 pontos. Então temos no gráfico diário, para mim, ainda configurado dentro de uma tendência de baixa, ou seja, fez esse forte pivô de baixo e está dentro desse movimento, enquanto não voltar ali para mim, para cima dos 64.300, ainda fica com uma configuração mais de tendência de baixa e esse movimento de subida aqui mais travado que a gente pode ver, que já mencionei pelo gráfico semanal. Enfim, para mim o viés é de baixo, aí, olhando para o curto prazo, a não ser que o mercado mostre alguma coisa muito diferente disso. E dentro dessa tendência para cima no semanal e tendência de baixa no gráfico diário, a gente tem um momento difícil para o swing trade. Difícil de se achar posições ou mesmo até de ter movimentos claros para cima ou mesmo forte para baixo. Então, nesse sentido, eu estou arriscando menos, seja na ponta compradora ou mesmo na ponta vendedora. Busco ali um ou outro ativo, mas bem cauteloso nesse mês de novembro. Na sequência, então, temos aqui para falar do mini índice. Mini índice, cheguei a recomendar uma operação que deu certo, por incrível que pareça, na ponta compradora. Gráfico de 10 minutos, a recomendação que eu fiz foi aqui na superação da máxima desse candle. Quando esse candle estava já sendo formado, eu já enviei um alerta que eu estava de olho para um possível avaliando a possível operação na ponta compradora. Não aconteceu que seria uma possível superação desse candle, porque ganhou força aqui para baixo, mas no próximo eu recomendei essa compra na superação aqui dos 62,175. Essa compra foi executada. Quando chegou aqui a bater neste nível, esse candle aqui que bateu nesse nível de 450, essa máxima aqui, e teve uma sinalização no gráfico de menor periodicidade de perda de força, de não conseguir se sustentar acima desse patamar, eu optei por encerrar a posição com um ganho de 0,35%, capital total mais 0,31%. Então, olhando para o gráfico diário, temos aqui um cenário, olhando ali para o G60 também, que tinha aqui uma certa tendência de alta e essa tendência foi basicamente revertida no pregão de hoje. Então ficaremos atentos ainda, seja para a ponta compradora ou para a ponta vendedora, dependendo da forma como o pregão trabalhar amanhã, porque realmente não está muito claro que vai deslanchar para baixo a partir desse momento. Olhando aqui para o mini dólar, lembrando, mini dólar a partir do próximo pregão já vamos negociar através aí do WDO F17. Então temos aí um novo código para negociação no mini dólar a partir do próximo pregão. Mini dólar no pregão de hoje terminou aí em leve alta. Não fiz nenhuma recomendação no mini dólar no pregão de hoje, foi olhando para o G60, foi um pregão que fez esse movimento para cima, travou em cima da resistência e depois ficou de forma bem lateral aqui no pregão. Eu optei por não fazer nenhuma operação, na realidade não se encaixou bem em termos operacionais o mini dólar para mim no pregão de hoje. Então para o próximo pregão, rompimento da máxima de hoje, reforçaria um pouco mais o cenário para buscar operações na ponta compradora. Por outro lado, uma sinalização mais forte aqui para baixo da mínima dessa pequena parada lateralizada aqui no mini dólar, traria a possibilidade de se trabalhar ainda na ponta vendedora em cima do dólar. Seguindo, a gente tem aqui para comentar a PTR4, a Petro, queda forte de 5,17%,
movimento de subida, movimento de queda, ou seja, o topo mais relevante está aqui em cima, segue dentro de uma tendência de baixa. Ativo veio aqui a ameaçar a formação de um fundo, mas já desmontou no pregão de hoje. Ainda tem essa possibilidade de se gerar um fundo aqui ainda acima desse fundo anterior, ou seja, me parece menos provável na minha leitura de vir a perder aqui essa mínima. Então, dependendo se perder força aqui nesse movimento para baixo, ainda traz essa possibilidade de se arriscar alguma compra do que seria uma onda C, vamos dizer assim, uma A, uma B e uma onda C corretiva dessa forte queda aqui, que seria a onda 3 de uma tendência de baixo. Depois disso, temos para falar da Vale 5. A Vale 5 no pregão de hoje, queda de 4,18%. Ainda nem voltou para baixo do nível do topo que foi rompido, que tende a funcionar como suporte. O primeiro ponto ali na faixa dos R$ 25,88. Depois disso, região mais relevante de suporte começa nos R$ 25,00 número redondo e se estende até um patamar ali de R$ 24,50. Nesse momento, traz essa possibilidade de se iniciar aqui um movimento para baixo, para que a gente possa avaliar ainda a possibilidade de se buscar alguma compra de fundo ascendente na Vale 5 a favor da sua tendência de alta, seja no gráfico diário ou no gráfico semanal. Está esticada para cima e o mais interessante é que tivesse uma correção maior de todo esse movimento aqui de subida. Depois disso, temos para falar aqui de alguns ativos que eu separei. Primeiramente, Brasil Foods. Brasil Foods foi uma compra que a gente abriu no pregão de ontem, nessa possibilidade de já ter aqui um pivô de alta, e até a gente pode ver aqui uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido, sendo esse primeiro ombro, cabeça, o segundo ombro direito aqui. Se a gente traçar uma linha de tendência de baixo, o ativo tinha rompido essa linha de tendência de baixo aqui para cima, tinha usado essa linha de tendência de baixo como suporte e gerou sinal de alta. Arriscamos aqui uma compra nesse papel, mas o pregão de hoje foi bem negativo, 2,3% de queda e já fechou até abaixo da mínima do pregão de ontem, ou seja, pelo G60 ela estabeleceu uma tendência de alta e anulou essa tendência de alta. Cheguei até a comentar que estava para encerrar a posição no leilão de fechamento, mas como logo depois que eu postei a mensagem já encerrou o leilão de fechamento, enfim, ficou mais para o próximo pregão, a avaliação de saída desse papel, lembrando que tinha estabelecido o stop da operação um pouco abaixo da mínima deste fundo anterior, e essa perda dessa mínima posso antecipar justamente a saída, dependendo da abertura do próximo pregão. E isso eu vou estar informando sempre dentro do canal DV Invest Pro, que você pode fazer parte clicando aqui nesse card que está aparecendo para você e seguindo os procedimentos para que você possa receber essas recomendações no seu celular ou computador. Depois disso, temos aqui para falar da BBDC4, para mostrar o cenário que eu estou mencionando em relação ao Ibov, queda muito forte para baixo e uma indefinição. Quando eu falo a dificuldade no swing trade no decorrer desse mês após o Trump, vamos dizer assim, após o movimento que gerou o Trump, é justamente isso aqui que está acontecendo em BBDC4. Vários ativos estão dessa forma, a leitura é difícil em relação aos movimentos e do que é o mais provável. Por exemplo, o BBDC4 terminou forte aqui para baixo. Não dá para se dizer num primeiro momento, a não ser baseado em cima desse movimento de baixo, que o ativo vai continuar o movimento para baixo para perder aqui essa mínima. Ou seja, não está tão claro no meu modo de ver ainda essa sinalização em cima de BBDC4, ou mesmo para operacionalizar isso em uma operação, por exemplo, de venda em cima do ativo. E por último é a LPL4, Eletropaulo. A LPL4 seria uma das alternativas se buscar uma venda. No meu modo de ver, seria justamente aqui se o ativo vier a perder a mínima do pregão de hoje, ou seja, veio aqui forte para cima, não conseguiu dar sequência, já teve a oportunidade, no meu modo de ver, de iniciar um movimento de subida aqui nessa formação de uma sinalização de alta, não foi, tentou de novo aqui para cima, não foi novamente, perdendo essa mínima, vai aumentar a chance, na minha avaliação, de ter um movimento para baixo que possa vir a fechar esse gap aqui de alta, localizado aqui em 8,19 até 8,08. Então seria uma alternativa de uma possível venda de swing trade na perda de R$ 8,52. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.